O Evangelho de Métio, capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém, e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, então Jesus mandou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia em vossa frente, e logo achareis uma jumenta amarrada, e um jumentinho com ela, desamarrá-a, e trazei-os a mim. E se alguém vos disser algo, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso, e sentado sobre um jumento, um jumentinho, filho de uma animal de carga. Os discípulos foram, e fizeram como Jesus havia lhes mandado. Então trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram as suas capas sobre eles, e fizeram-no montar sobre elas. E uma grande multidão estendia suas roupas pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam adiante, e as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem no nome do Senhor. Hosana nas alturas. Enquanto ele entrava em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, perguntando: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré de Galiléia. Jesus entrou no templo de Deus, então expulsou todos os que estavam vendendo e comprando no templo, e virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: Minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tornastes em covil de ladrões. E cegos e mancos vieram a ele no templo, e ele os curou. Quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que ele fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, eles ficaram indignados. E perguntaram-lhe: Ouves o que estas crianças dizem? E Jesus lhes respondeu: Sim. Nunca lestes: da boca das crianças e dos bebês providenciaste o louvor? Então ele os deixou, e saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. E pela manhã, enquanto voltava para a cidade, teve fome. Quando ele viu uma figueira perto do caminho, veio a ela, mas nada nela achou, a não ser somente folhas. E disse-lhe: Nunca de ti nasça fruto, jamais, e imediatamente a figueira se secou. Os discípulos viram, e ficaram maravilhados, dizendo: Como a figueira se secou de imediato? Porém Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo, se tiverdes fé, e não duvidardes, vós não somente fareis isto à figueira, mas até se disserdes a este monte: Levanta-te, e lança-te no mar, isso se fará. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Depois de entrar no templo, quando ele estava ensinando, os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo se aproximaram dele, perguntando: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu esta autoridade? Jesus lhes respondeu: Eu também vos farei uma pergunta. Se vós a responderdes a mim, também eu vos responderei com que autoridade faço isto. De onde era o batismo de João? Do céu, ou dos seres humanos? E eles pensaram entre si mesmos, dizendo: Se dissermos, do céu, ele nos dirá: Por que, então, não crestes nele? Mas se dissermos, dos seres humanos, temos medo da multidão, pois todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Porém ele respondeu: Não quero, mas depois se arrependeu, e foi. E, aproximando-se do segundo, disse da mesma maneira. E ele respondeu: Eu vou, Senhor, mas não foi.
Qual dos dois fez a vontade do Pai? Eles lhe responderam: o primeiro. Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas estão indo adiante de vós ao reino de Deus. Pois João veio a vós mesmos no caminho de justiça, mas não crestes nele, enquanto que os publicanos e as prostitutas nele creram. Vós, porém, mesmo tendo visto isto, nem assim vos arrependestes, a fim de nele crer. Ouvi outra parábola. Havia um homem, dono de uma propriedade. Ele plantou uma vinha, cercou-a, fundou nela uma prensa de uvas, e construiu uma torre. Depois a arrendou a uns lavradores, e partiu-se para um lugar distante. Quando chegou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, para receberem os frutos que a ele pertenciam. Mas os lavradores tomaram os seus servos, e feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. Outra vez enviou outros servos, em maior número que os primeiros, mas fizeram-lhes o mesmo. E por último lhes enviou o seu filho, dizendo: respeitarão ao meu filho. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Venhamos matá-lo, e tomemos a sua herança. Então o agarraram, lançaram-no para fora da vinha, e o mataram. Ora, quando o senhor da vinha chegar, o que fará com aqueles lavradores? Eles lhe responderam: aos maus dará uma morte má, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe deem os frutos em seus tempos de colheita. Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou cabeça da esquina. Isto foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo que o reino de Deus será tirado de vós, e será dado a um povo que produza os frutos dele. E quem cair sobre esta pedra será quebrado, mas sobre quem ela cair, ela o tornará em pó. Quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram estas suas parábolas, entenderam que Jesus estava falando deles. E procuravam prendê-lo, mas temerão as multidões, pois elas o consideravam profeta. Rei justo, tu entraste em Jerusalém com humildade, mas com autoridade divina. Purifica nossos corações assim como purificaste o templo. Que nossa fé produza frutos que honrem teu nome. Ajuda-nos a orar crendo que nada é impossível para ti. Em nome de Jesus, amém.